Boa tarde a todos. Estamos iniciando os julgamentos da reunião de agosto, a sessão das 14 horas do dia 25. Eu confirmo a presença de todos os conselheiros que já estavam no período da manhã, portanto, o quórum mínimo regimental está cumprido. Nessa sessão, julgaremos os itens de 30 a 57 e haverá participação no item 50 a 53 na modalidade acompanhamento. Apoio, por favor, pode pedir para a patrona do contribuinte que vai acompanhar entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 50 a 53 da pauta, doutora Camila. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Acho que você falou na sala de sessão, não na antessala. É importante que ela fala que fica registrado aqui também. Boa tarde, doutora Camila. Boa tarde, agora entrei certo, né? Oliveira. Agora você entrou na sala certa, no horário correto. Oba! Bom, nós vamos iniciar, então, já iniciamos, né, a sessão das 14 horas do dia 25, e, conforme a portaria, CARF, iniciamos com os processos em que há participação de representantes do contribuinte. No caso, o acompanhamento dos itens 50 a 53 da pauta, Detroit Brasil Limitada, relatoria Dr. Pedro Lima, em que a senhora irá acompanhar o julgamento. Eu peço a gentileza manter o microfone desligado, que assim evita interferências e ruído. Todos os demais conselheiros também, verificando também, doutora Camila, se está no gerenciamento de qualidade, se está em baixa definição, sabe como verificar? Não. Na parte de baixo da sua tela, na extrema direita, embaixo, tem 3 pontinhos, mais ações. Se clicar, tem gerenciamento de qualidade. Alta. Não, coloca em baixa definição, que é a segunda, baixa definição. Clica que a bolinha azul desloca para lá. Tá, já fiz. Ok, obrigado. Doutor Pedro, pode iniciar o relatório. Então, os itens 50 a 53, começando pelo 50, Detroit, Brasil. Sim, presidente. Obrigado pela palavra. Os 3 processos são bem parecidos, os 4, né? São bem parecidos, do mesmo contribuinte. Nos 4 processos. Eu vou ler o resumo da turma agora, tá? Que eu juntei um documento em Word aí para vocês. Nos 4 processos, o contribuinte, ele pede crédito, tá? Em uns de PIS e uns de COFINS, tá? Ele pede ressarcimento de crédito. E nos 4, o despacho decisório deu parcial provimento, tá? E negou o quê? Negou esse crédito na fabricação, que o contribuinte entende que tem na fabricação de embarcações para exportação, tá? Venda, reparos de embarcações registradas no REP. E em todos os casos, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade. Então, em todos os casos aqui, a gente está julgando o recurso voluntário apresentado contra a decisão da DRJ.
certo? Julgou improcedente. Não reconheceu esses créditos, né? E, então, agora eu vou ler o que ele alega. Na verdade, é assim, ó. Aqui tem um fato relevante que eu preciso trazer logo no início. Em 3 dos processos, o contribuinte, ele alega que tem um crédito, né? Mas que ele perdeu toda a sua contabilidade, livros fiscais na enchente. E pede para buscar a verdade material, enfim, em 3 dos processos, a questão principal, assim, que é um fato relevante para o relatório é esse, né? E em um dos processos, aí o contribuinte, ele explica bastante a que seria a origem do crédito, né? Aí eu trouxe aqui para vocês um resumo, vou ler. Eu já termino o relatório, doutora, aí você faz a sustentação. Não é a sustentação, Pedro. Ah, não tem? Ela vai acompanhar? É só então um esclarecimento de fato que eu quero fazer. Tá. Quer trazer já? Quero, porque, na verdade, o que acontece? De fato, existe essa alegação da enchente, doutor Pedro, mas em relação ao último processo da pauta, em relação aos outros 3, não existe essa alegação. O que está sendo discutido nos outros 3 é a questão do direito ao benefício, tá? Em função do faturamento da empresa, que é um faturamento um pouco diferente, e aí vem toda a alegação que eu tenho certeza que o senhor vai colocar. Sim. Obrigado, doutora. Então, doutora, mas com relação a esse fato no relatório, a gente diverge, então, porque em 3 dos processos tem essa questão da enchente, em um só que ele traz a matéria, tá? Aí eu vou ler a matéria e, no caso, a gente pode ver processo por processo para confirmar essa informação. A matéria, então, eu vou ler aqui para vocês um resumo que eu fiz para todos. O contribuinte fabrica embarcações para exportação, venda, reparo de embarcações registradas no REB. Ele alega que possui 100% de receita de exportação e recolhe PIS e COFINS no regime não cumulativo e pretende aproveitar créditos sobre as aquisições de insumos, né? Então, basicamente, a matéria principal é aproveitamento de crédito de PIS e COFINS não cumulativo sobre aquisições de insumos na fabricação dessas embarcações. Só que, onde está o problema, né? O contribuinte alega, em razão das embarcações levarem de 6 a 12 meses para serem produzidas, ele adquire insumos somente em determinados períodos, né? Não adquire insumo todo mês. Então, a fiscalização, ela entende numa interpretação restritiva, não estou falando que está certo ou errada, mas é uma interpretação restritiva, que o contribuinte só tem direito aos créditos de PIS e COFINS apurados nos meses em que houve receita de exportação, né? O faturamento da venda e reparo das embarcações registradas no REB. Tá? Então, ou seja, nos meses em que o contribuinte não vendeu a embarcação, por exemplo, a fiscalização glosou o cômputo desse crédito na apuração. Tá? E nos meses que teve, ela aceitou o crédito. Nos meses que teve receita de exportação. Aí eu trago um valor para exemplificar aqui, o saldo de crédito PIS e COFINS, decorrentes de operações no mercado interno. Olha só, fiscalização falando. Os saldos de crédito de PIS e COFINS tal, decorrentes de operações no mercado interno, somente podem ser utilizados para fins de deduções dos valores apurados para o PIS e COFINS, conforme o caso. A manifestante só poderia aproveitar os créditos vinculados às receitas de exportações, auferidas no mesmo período de apuração mensal. E aí, então, em outras palavras,
A fiscalização entendeu que somente os insumos adquiridos, contabilizados, nos meses em que a manifestante tenha auferido receita de exportação, é que poderiam ser ressarcidos, né, no percentual existente entre a receita bruta obtida com as operações no mercado externo e a receita bruta total, auferidas em cada mês. O contribuinte, ele discorda, claro, desse entendimento da fiscalização e entende que ele pode aproveitar o crédito ao longo dos meses, tá? E não somente no mês em que houve receita de exportação. E também não somente no mês em que ele adquiriu o insumo, né? E aí, ele trouxe um fato relevante que complica ainda um pouco mais essa questão de apuração aí. Ele disse que as saídas dele são isentas e que ele acumula crédito, tá? Então, ele quer ser ressarcido desse crédito acumulado nos períodos em que ele não possui receita de exportação, né? Então, foi por isso que o contribuinte pediu o ressarcimento desse crédito acumulado de PIS e COFINS. Então, aqui eu já li o resumo, eu não vou usar mais ele, e basicamente é o seguinte: o que ele pede nesse último processo aqui, que ele faz essa defesa propriamente, né? Basicamente, o que o contribuinte quer? Como ele acumula crédito, né, ele fabrica essas embarcações e vai acumulando crédito. Só que aí ele adquire insumo só no começo, tá, quando ele está fabricando. Passa vários meses sem adquirir insumo, né? Esse crédito que fica acumulado, ele quer aproveitar ao longo de todos esses meses, mesmo em mês que ele não fez aquisição de insumo, e mesmo em mês que ele não teve receita de exportação, que ele não vendeu, entendeu? Aí o que a fiscalização fala? Não, fala, ó, primeiro, eu só vou dar crédito sobre a aquisição de insumo no mês em que você adquiriu o insumo, né? Eu vou pegar aquelas notas e vou calcular o crédito sobre as aquisições de insumo. Segundo, vamos supor que você tem um crédito que você não está conseguindo usar, né? Você está acumulando crédito. Eu só vou permitir o ressarcimento desse crédito excedente em mês que você tem receita de exportação. O que a fiscalização basicamente diz? Ó, você está acumulando crédito, porque você tem a saída isenta, eu não vou ficar te ressarcindo essa acumulação toda aí, quando não tiver receita de exportação, entendeu? Basicamente, até onde eu entendi, essa é o raciocínio da fiscalização, né? Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre como que esse acúmulo de créditos tem que ser considerado, apurado, né? Como que ele tem que ser aproveitado. Aí, eu cheguei na conclusão que é o seguinte: ressarcimento de crédito é uma coisa, né? Ele é diferente, tá, de uma compensação desse crédito. São situações diferentes. Se fosse compensação, o assunto poderia ser diferente. Agora, o contribuinte, ele quer ressarcimento, né? Então, assim, eu, pessoalmente, eu analisei aqui o período e entrei um pouco mais a fundo nesse crédito que o contribuinte pretende ressarcir e vi que existe uma questão aí de aproveitamento, de apuração dessa base de cálculo,
nesse questão de rateio com a receita de exportação, que o contribuinte poderia ter explorado com mais certeza e liquidez, né? Porque, basicamente, terminando, então, o relatório que o contribuinte fez, foi dizer que ele tem crédito de PIS e COFINS não cumulativo sobre as aquisições de insumos. Esse é o pedido principal do contribuinte, né? Aí, quando a fiscalização veio e fala, mas eu vou te dar, bom, eu te dou, mas eu te dou crédito nos meses que você adquiriu esse insumo. Aí o contribuinte ele quer aproveitar nos meses subsequentes, né, o que é permitido, sim. Mas a fiscalização permite ele aproveitar só quando ele tem receita de exportação, ou seja, a fiscalização permitiria a compensação, mas o ressarcimento não. Entendeu? Então, não está permitindo o ressarcimento nesse caso. Enfim, esse é o relatório que a gente tem que decidir, é isso. Se esse crédito ele é líquido e certo, se ele tem esse crédito, se ele pode ressarcir esse crédito ou não. Esse é o relatório, Paulo. Tá mudo aí, mas pode passar para o voto? Isso. Mara, acho que a Mara quer falar. A Mara pediu a palavra. Por favor, Mara. Eu queria um esclarecimento da patrona aí. Camila, aqui no processo está falando que ele não, o relator está reportando que foram apresentados apenas parcialmente os documentos. É isso mesmo? Ou porque ele fala que, na verdade, ele fala assim, que a apuração, como o processo produtivo dele é de longa duração, ele ia recebendo antecipações e ia contabilizando aos poucos. E depois de 6 em 6 meses, ele fechava essa contabilidade e pegava e pedia tudo, né? Eu não estou entendendo que foi escriturado parcialmente, não. Mas foi escriturado conforme o processo produtivo dele, é isso? Isso mesmo. Mara, eles produzem navios. Tá? É isso. Então, o que acontece? Os insumos vão sendo adquiridos ao longo desses meses, desses 6 meses. E aí, quando termina toda a produção, ele vai lá e vai contabilizando. Ele vai contabilizando aos poucos, mas ele fecha no 6º mês. É isso mesmo. Perfeito. Tá. E outra coisa, eu acho que na minha turma antiga a gente já votou essa situação dessa apropriação de estaleiro no REB. Você tem aí acórdãos já que foram isso, Camila? Que você poderia... Pois procurei, eu não achei. Eu estou tentando achar aqui, mas eu vou procurar. E outra dúvida aqui é que, na verdade, a DRJ ela está negando provimento por... Ela considerou que, nesses casos aí, nos 3 primeiros, ela considerou que ele não tinha faturamento, então ele não poderia aproveitar o crédito. Ele simplesmente foi isso. Não, isso que eu estou tentando lembrar que foi que eu li. É isso mesmo. Que a questão é o seguinte, a DRJ considerou que ele tem direito ao ressarcimento. Sim. Né? Porque como ele só trabalha com exportação, ele não teria débito para compensar. Exato. Então, ele teria direito ao ressarcimento. Mas só é a forma de ressarcimento. Isso. A proporcionalidade que a DRJ considerou não é a que ele está querendo. Isso. Né? Isso. Então, obrigado. É só esse esclarecimento, tá? Relator, Pedro, pode passar para o voto. Sim, presidente. Bom, então, os processos 51, 52 e 53, tá? Que estão na minha pasta, final 2005, 34, 2005, 89 e 2005, 23, eu voto por negar provimento por falta de prova, porque o próprio contribuinte confirma que não tem prova e que todos a sua escrita fiscal, livros fiscais,
foram perdidos numa enchente. E vocês podem confirmar essa informação pela abertura das minutas que eu juntei, nas quais eu transcrevo o próprio relatório da DRJ, e a DRJ mesmo informa ali as alegações do contribuinte na manifestação de conformidade, por exemplo, confirmando essa questão da enchente. Tá? Então, se vocês quiserem abrir, propõe, então, turma, votar esses 3 primeiros, tá? Essa proposta, eu vou abrir um deles aqui. E aí, se vocês quiserem ver, olha só, no segundo parágrafo, em que eu transcrevo o relatório da DRJ. Olha só, a linha B, ali, do segundo parágrafo, da enchente, ocorrida em 22/11/2018, que destruiu grande parte dos documentos fiscais relativos ao período. Então, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço para vocês olharem a manifestação de conformidade, ou pedir vista, ou ver o conteúdo do recurso voluntário, né, que realmente não guarda similaridade, não tem similaridade com o outro processo que restou, que aí sim ele faz uma alegação mais robusta com relação à origem do crédito. Né? Então, justamente por falta de prova e também dialeticidade, o voto é por negar provimento nesses 3 processos. Ô Pedro, desculpa que você tá negando provimento 50, 51 e 52 da pauta por falta de prova? Como é que é? É 51, 52 e 53. Tá, que são os casos da enchente. Isso. Você tá de prova, tá. Ele transcreve o relatório em todos eles, pelo menos o relatório no voto ele transcreve, excerto do voto da DRJ, em que menciona isso, essa questão da enchente, na data que mencionada ali. Fora isso, teria que olhar o processo. Mas assim, ocorrido em 22/11/2008, que destruiu grande parte dos documentos fiscais relativo ao período. Tá? Esse é o texto. Está reproduzido nos itens 51, 52 e 53. Ou seja, só os 51, os 50 é que não há essa menção no voto. E olha só, que é uma coisa que eu não relatei e preciso relatar. No único processo que ele não fala de enchente, que ele traz essa argumentação toda de proporcionalidade, mano, ele também não traz as provas. Ele não traz a rastreabilidade, ele não tem rastreabilidade esse crédito, entendeu? Cadê a documentação disso? Ele não tem também. A DRJ também esclarece isso na decisão de primeira instância. Então, assim, a gente vê, bom, moço, a gente vê que nos 3 processos tem a enchente. O que parece? Que aí no 4º processo, a empresa, a defesa falou, não posso falar mais de enchente, eu vou fazer uma defesa aqui. Mas também não comprovou. Né? O ônus da prova é do contribuinte nos pedidos de crédito. Né? Então, assim, numa visão ampla desses 4 processos, a situação é bem complicada. E nesses 3, além de confirmar que não tem prova, perdeu no enchente, não existe essa argumentação sobre a proporcionalidade e tudo mais. Se ele quer crédito sobre as aquisições de insumos, ele tem que comprovar isso. Isso tem que estar em toda a escrita dele, contabilidade. Né? Nem se fosse só crédito sobre aquisição de insumos, daria para reconhecer. Tá, quantos insumos são? Cadê a contabilidade disso daí? A escrita. Né? Então, o voto nesses 3 processos. Vocês querem fazer o quê? Votar esses 3 e depois passar
para o outro, ou a gente já... Vocês querem que eu fale meu voto no outro também? Não, Depois a gente decide. Eu acho que a identidade entre esses três processos, eu não sei se alguém chegou, o meu processo meu eu não consegui consultar, agora que ele está abrindo. Mas eu acho... Presidente. Sim. Porque eu estava olhando o primeiro processo aqui, tá? Então, eu gostaria de um tempo maior para verificar isso aqui, porque o que o conselheiro Pedro está reportando aí, eu não estou encontrando aqui nos autos. Então, eu preciso olhar com calma aqui, porque o que eu vejo aqui no acordo da DRJ são outros pontos que estão levantados. Tá? Então, o acordo da DRJ, ele se pega muito à questão da possibilidade de ressarcimento dentro desse regime e a forma de ressarcimento. Ele não entra nessa questão da prova. Claro que eu acho que essa questão da prova seria um segundo passo, né? Importante, mas que o que eu vejo aqui é que existe um indício de que está essa prova aqui nos autos. Eu estou procurando. Isso é para o primeiro processo. Isso é para o primeiro processo, né, Mara? Isso eu estou olhando primeiro. Então, eu fiz o meu voto dos outros três, que é o da enchente. Não, mas aí agora eu estou olhando Esse primeiro eu ainda não fiz o voto. Tá. O Elcio quer falar. Elcio, por favor. A respeito disso que a Mara está falando, do primeiro processo. Na verdade, não se controverte sobre prova no primeiro processo. A fiscalização ele analisou as provas, só que ele negou porque não subsume no conceito de insumo. É energia elétrica, despesa de depreciação. Então assim, muita coisa lá que eu já olhei rapidamente aqui agora. A gente aceita como creditamento. A energia elétrica mesmo, a fiscalização falou que só dá direito se for utilizado no processo produtivo. Mas se você vai na lei, lá fala energia elétrica gasta nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Ela não vincula ao processo produtivo. E tem uns outros insumos lá também que teria que verificar item por item. Tem coisa lá que a gente geralmente dá provimento. Agora, no negócio do incêndio, como a patrona disse, eu só vi nenhum processo. Mas nos outros não tem o incêndio, mas não tem a apresentação da prova, que é o que o Pedro está falando. É enchente. É enchente, né? Nos outros não tem enchente, mas não tem apresentação da prova. Mas o primeiro, prova, não se controverte sobre prova. Vamos lá. Sim, o primeiro é o que destoa dos outros três. Os outros tem a questão da enchente. Ok? E o Elcio já presidente, a situação. Sim. Questão de ordem aqui. Vamos organizar aqui qual processo nós estamos votando aqui. Parece que os temas são diferentes, né? Exato, Mara. Alguma coisa para falar. Mas já está organizado, Mara. Não, ficou claro, porque ele 51, 52, 53. Ele excepcionou o primeiro item, que é o 51, né? 50. Então tá, eu vou olhar aqui, então, 52. 51. A patrona tem alguma coisa para falar aí, presidente? 51, não? 52, 53. Esses três têm o problema da enchente, né? Isso, 52, 3 e 4. Mas o importante desses três é que não apresentou prova, né? Independente da enchente ou não. 1, 2 e 3. Não apresentou prova. Nem alegação suficiente também. Pois é, o problema desses três é isso. Agora, com relação ao outro, se vocês quiserem, eu posso falar já, esclarecer todas essas dúvidas aí. Espera só um pouquinho, Pedro, deixa eu dar uma olhada nesse primeiro. Tá, vamos ficar nesses três. Os três, Camila, né? queria prestar um esclarecimento? Não? Ok. É porque sua mão está levantada, Camila. Abaixa a mãozinha. Tá certo. Tá abaixado. Tá certo, obrigado. Nós podemos também, desde que a patrona possa permanecer ou retornar mais tarde ainda na sessão, a gente retoma esse processo mais ao final do dia, que aí para não ter que já sair numa vista ou deixá-lo para amanhã. Não tem problema.
Mara, você gostaria de ter mais tempo para olhar? Eu estou olhando aqui, mas o Elcio parece que já olhou, né, Elcio? Eu já olhei o relatório da fiscalização do primeiro. O relatório da fiscalização eu olhei todo. É questão de conceito de insumo. O primeiro, que também foi o que eu estava olhando. O primeiro. Tem umas outras questõezinhas lá, de percentual de exportação, percentual mercado interno, não, mas o cerne mesmo me permite corrigir? Me permite te corrigir? A gente pode verificar isso depois, tá? Mas, por enquanto, a análise que eu fiz, qual insumo pode ser aproveitado ou não é objeto mais do recurso voluntário. Porque o contribuinte... eu não vi. O contribuinte não recorreu de quais insumos ou não foram permitidos ou não. Essa não é a matéria. Você está falando do primeiro? Eu estou falando do primeiro, é que você falou do primeiro agora. Eu vou entrar de novo lá para ver o recurso voluntário. Essa não é a matéria. A matéria que o contribuinte traz no recurso voluntário e que está em julgamento, lá no primeiro, que não tem a questão da enchente, é essa matéria que eu trouxe para vocês. O aproveitamento do crédito ao longo da produção da embarcação, né, na proporcionalidade. É só essa só recorre disso. É só essa questão. O ponto é esse, então. A fiscalização negativa principal é essa. A fiscalização entende que a apropriação só pode ser no meses em que há a efetiva exportação. Tá, e a contribuinte entende que ela pode aproveitar a qualquer tempo. Sim, só que aí ela também vai incorrendo na despesa, é isso? Só que ela também não comprova. Por exemplo, o que o contribuinte quer dizer? Ele fala, ó, eu adquiri todos os insumos no mês de janeiro, certo? Todos. Aí eu quero ficar aproveitando eles até dezembro, que é quando eu vendo a embarcação, certo? Só que o contribuinte não explica o quanto ele adquiriu de insumo, tá? O quanto ele ficou de crédito, o quanto ele tem de crédito, o quanto crédito sobrou para ele poder ir aproveitando, entendeu? Aí o que a fiscalização fez? Fez uma negativa, assim, falou realmente de forma de aproveitamento, como a Mara falou. Falou, ó, tá, nesse mês eu vi que você adquiriu insumos, e eu vi que você tem receita de exportação, então eu vou considerar esse crédito aqui para você. Estou ressarcindo ele aqui para você. Aí a fiscalização foi lá, no mês 2. A fiscalização viu que não tinha receita de exportação, não tinha aquisição de insumos. Aí a fiscalização falou, pô, como que eu vou dar aqui em fevereiro um crédito que sobrou lá de janeiro? Como que eu vou ressarcir isso aqui para o contribuinte? Não vou, porque não tem receita de exportação. Esse é o raciocínio da fiscalização. O que, para mim, na verdade, é mais uma questão de falta de prova, liquidez e certeza, porque se existe essa questão de aproveitar o crédito nos meses subsequentes, o contribuinte tinha que falar, ó, em fevereiro sobrou tanto crédito de janeiro, e eu quero usar esse crédito para ressarcir aqui. Entendeu? Pois não, Elcio. Uma questão de fundo. Eu vou deixar para falar quando for votar. Ok, mas nesse primeiro processo, item 50, todos estão aptos a iniciar a votação? Mara? Do primeiro eu não fiz o voto ainda, presidente. Ah, ok. Você quer julgar o primeiro, o item 50 da pauta? Não, de fato você tem razão de que você começou com os 51 a 53, trazendo essa questão da falta de prova em razão do caso fortuito. Ok. Então, 51 a 53, essa é a matéria em debate, em que a proposta do relator é em se negar provimento por falta de prova. Sim. Nessa matéria estariam prontos à votação? Presidente? Sim.
Só para fazer só um último esclarecimento, que o doutor Pedro falou aí, em algum momento, tá, doutor Pedro, que a empresa não escriturava isso, tá? Houve sim a apresentação de da reconstrução, né, da escrita contábil da empresa, e foi apresentado isso na fiscalização, mas não foi anexado a esses documentos as notas fiscais em função desses fatos. Ok. Mas houve a apresentação enfim, da reconstrução da escrita fiscal e contábil. Isso naquele primeiro. Não fala da enchente. Inclusive, doutor Pedro, eu estou lendo o acórdão do final 2005-89. Eu estou aqui com ele aberto e ele realmente reconhece que foi apresentado, que a gente fez a apresentação dessa escrita. Mas é uma reconstituição da escrita sem estar sem documento. Em documentos. Essa é a situação. Bom, eu acho que podemos votar, então, 51 a 53, né? Elcio? Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo aqui. Tá. Teve um processo passado meu que nós fizemos de plataforma e estaleiro, e tinha uma história de centro de custo, vocês lembram? Que ele não separava por centro de custo, e aquilo gerou uma certa confusão, mas esse aí não tem nada a ver, né? Ele faz reparação de embarcação e... Mais ou menos, tem um pouco a ver, né? Essa escrita aí teria que estar mais clara. Mais separada, né? A questão são os fundamentos de manter a decisão no primeiro 50, que é diferente dos outros 3, né? E em ambos há discordância do contribuinte. Bom, eu olhei o último, eu olhei 2 aqui, e desses 3 diferentes, que não é o primeiro, né? Eu acompanho o relator. Os 51 a 53. Isso. Questão da falta de prova, com a alegação de caso fortuito, e reconstituiu escrita, porém não há os documentos que comprovem. Ok, essa é a situação o terceiro eu não olhei, se alguém puder olhar aí. Eu vi, Elcio, é a mesma alegação dos 3. Ok. Tem a questão da alegação do caso fortuito. Tá. Então, eu creio que os 51 a 53 podemos votar, né? Elcio parece que já se manifestou acompanhando o relator. Ok. 51 a 53. E Leonardo Andrade? Presidente, a recorrente, ela realmente refez a escrita fiscal, contábil, né? Mas há ausência de documentação. Então, eu vou acompanhar o relator. Nos 3, né? 51, não está em votação primeiro ainda, né? Não, é só do 51 ao 3. Eu acompanho. Ok. Tá. Pedro, no voto está... Desculpa, o voto desses últimos 3, você está enfrentando a questão também do caso fortuito, ou só falando... Tá. Sim, de certa forma, assim, no parágrafo, que neste caso em concreto, tá. Está refutando que não seria suficiente só a reconstituição. Leonardo Macedo? Eu acompanho, presidente, vou acompanhar o relator. Mara? Só um momento aqui, presidente. Sim.
Eu acompanho o relator, eu só estava vendo aqui se eu ia acompanhar pelas conclusões, porque se tinha outras argumentações aqui, mas a argumentação que apresenta aqui, que a DRJ está mostrando no acordo, assim, é só a questão de prova mesmo, a questão de falta de prova, da falta dos documentos. E para mim, esses documentos aí seriam importantes, né, para não só a reconstituição da escrita, mas dos documentos que suportavam a escrita. Então, não tem nem o caso de converter em diligência, porque esses documentos não existem, né? Tá? Então, eu vou acompanhar o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Estou acompanhando o relator integralmente, presidente. Certo. Eu também acompanho o relator. A questão, porque o caso fortuito, em algumas situações, ela é analisada, é reconsiderada, tem aquelas situações que, não que a turma tenha votado assim, mas quando é roubo de carga, isso leva-se em consideração. Mas tratando de crédito, direito creditório, há a exigência do 170, do CTN, a certeza e a liquidez. Então, uma reconstituição de escrita, sem amparo nos documentos originais, não há como confirmar, né, trazer esse atributo de certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Então, nos 51 a 53, da Detroit, Brasil, final 2005, 34, final 2005, 89, final 2005, 23, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Será anotado que acompanha o julgamento a patrona, doutora Camila Gonçalves de Oliveira. Agora retomamos os 50, então, final 2004, 32. A Mara, que ainda estava analisando alguma situação, né? Mara, é isso? A questão aqui que até o Elcio fez uma análise melhor aí do caminho, porque eu não consegui ainda abrir aqui, eu só consegui abrir o acordo da DRJ. Mas o que é também uma questão de falta de prova, como o relator já se pronunciou, só que eu vi outras argumentações aqui também. Então, assim, a princípio, eu acompanharia pelas conclusões, por o relator não ter enfrentado essas outras argumentações. Mas eu só vou pedir mais um tempinho aqui para eu esclarecer, se o Elcio quiser se pronunciar. Só que eu não fiz o voto ainda desse processo. Já leram, mas eu não fiz o voto. É porque todo mundo já comentou. Desse não. Desculpa, Pedro. A patrona tem que acompanhar, né? Bom, tá certo. Não, ok, por favor, Pedro. Tá, só uma adição ao relatório desse processo. Olha só, eu coloquei um trecho no meu resumo pessoal da DRJ aqui, que julgou improcedente. A DRJ fala assim, é bem o que você disse, Mara. A DRJ diz assim, contrariando a legislação supramencionada, a interessada sustenta em sua manifestação que não fez a apropriação direta em sua contabilidade da aquisição dos insumos e discorda do método da proporcionalidade perpetrado pela autoridade administrativa para apurar o valor dos créditos vinculados à receita de exportação. A questão realmente é essa, é o método de proporcionalidade que a autoridade administrativa utilizou, né? Então, assim, para mim, essa é a matéria de fundo, né? Só que o que acontece? Aí, no voto, eu não entrei muito nessa questão, justamente porque eu acho que é assim, não importa se o direito está a favor do contribuinte. Eu, Pedro, hoje, tenho várias leis a meu favor, mas se meus fatos não subsumirem a lei, eu não tenho direito àquela lei ser aplicada para mim, né? Então, assim,
Se não existe prova no processo, para mim pouco importa discutir a matéria. Eu não vou entrar se a proporcionalidade está correta, se não está, até porque está uma confusão enorme nesse processo aqui, que você não entende o que a contribuinte quer, né? Você vê que a fiscalização está praticamente utilizando isso para justificar essa questão que tem por trás, né, que é falta de certeza e liquidez do crédito. Não seria nem falta de prova, é certeza e liquidez do crédito, né, que é um pouco diferente, né. Então, assim, o voto é o seguinte, primeiro eu falo que o ônus da prova do contribuinte quando solicita crédito. Tá? E aí eu vou na questão central. No caso em concreto, a mera alegação de que adquiriu insumos em todos os meses, porque o contribuinte alega que adquiriu insumo em todos os meses. Essa alegação é expressa lá no recurso voluntário. E ele fala que adquiriu em todos os meses, mas que só registrou no começo, lá no janeiro, por exemplo. A mera alegação de que adquiriu insumos, utilizou insumos durante todos os meses, sem possuir o devido registro disso em sua contabilidade, ou sem apresentar provas dessas aquisições, não é suficiente para o reconhecimento do crédito. Né? Aí o próprio contribuinte afirma que registrava as aquisições em períodos esporádicos, conforme trechos da sua manifestação de conformidade. Aí eu trago aqui, confirmando isso, né? Então, o crédito que não tem rastreabilidade, como diz o Márcio, da questão da rastreabilidade, o crédito que não tem rastreabilidade, ele não pode ser reconhecido por falta de certeza e liquidez, né? Então, assim, correto o despacho decisório e também a decisão de primeira instância e não permitir o aproveitamento dos créditos em meses sem registros contábeis das aquisições. Porque o pano de fundo, o que eu acho que mais justificou a negativa é essa. A fiscalização não permitiu o aproveitamento do crédito em meses que não tem registro contábil das aquisições desses insumos. Essa é a negativa, né? Então, se existe uma questão de proporcionalidade ou se o contribuinte entende que tem direito a aproveitar esse crédito excedente em outros meses, ele mesmo teria que ter deixado isso mais claro, né? Esse aproveitamento do crédito excedente lá em janeiro nos outros meses, né? Isso é uma questão de apuração, né? Não pode, assim... Então, assim, eu acho que essa questão de falta de rastreabilidade e de certeza e liquidez do crédito, ela é anterior à matéria, né? Eu não vou entrar a discutir se podia ter aproveitado ou não. Acho que faltou aí defesa nesse sentido, faltou dialeticidade, faltou documentação, tá? Então, como relator, eu não fiquei à vontade para permitir o creditamento em meses que não tem aquisição de insumo. Como é que eu vou permitir aqui, voltar para dar provimento, o contribuinte aproveitar crédito em meses, sobre aquisição de insumos em meses que ele não adquiriu insumos, né? Então, para mim, o voto é nesse sentido, por isso que eu só tratei isso. Se essa questão de proporcionalidade tivesse que estar mais clara, o contribuinte teria que ter esclarecido isso aí. E ele teve a oportunidade, porque isso foi julgado na DRJ. Esse é o voto, é negar provimento. Tá. Leonardo Andrade pediu a palavra. Com base nos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância. Não, presidente, eu estou com uma dúvida nesse processo aqui, se
nós temos que enfrentar a questão temporal do ressarcimento. Porque me parece que é equiparada à exportação, né? Ele tem receita de exportação. Mas houve uma negativa de restrição temporal por parte da Receita ali, está negando o ressarcimento. Isso. Nos meses que ele não adquiriu insumo, ela não deu crédito, a fiscalização não deu crédito sobre a aquisição de insumo. É que a atividade dela, em princípio, não permite esse tipo de contabilização de aproveitamento. O faturamento dele é de 6 em 6 meses. Eu estou entendendo que não é uma questão de crédito extemporâneo, mas sim de que parte do litígio em relação ao casamento. Se teve receita de exportação, então se apropria o crédito. Então, o primeiro questionamento é o rateio, porque a DRJ vem falar que ele poderia, se tivesse a contabilidade integrada, né, fazer aquela apropriação direta. Então, isso aí também acontece. Então, o item seria esse. Mas também, na DRJ está se falando a questão dos insumos, né, na folha 1161 da DRJ, no volume... Não, no acordo da DRJ. Então, existem essas duas situações. E eu não creio que diretamente a questão de crédito extemporâneos, e sim a questão do rateio. É a questão do rateio. Aí, sendo assim, o voto, Pedro, salvo o melhor juízo... Claro, presidente. Ele está... Tudo bem que está se mencionando, você está acompanhando a DRJ, mas crédito sem lastro na contabilidade não pode ser reconhecido por falta de comprovação da certeza de liquidez. Eu estou entendendo que essa aqui é o ponto, é o fundamento principal do voto. Porque é o seguinte, o contribuinte, ele não contesta o rateio. A única coisa que ele fala é o seguinte: eu tenho 100% de receita de exportação. Então, para mim, esse raciocínio da fiscalização não vale. Não tem que ter rateio. E minha saída é isenta. Então, eu fico acumulando crédito e eu preciso me ressarcir disso. Ela só fala isso, mas ela não propriamente contesta essa questão do rateio. A contestação dela em cima do rateio é essa. Fala, eu tenho 100% de receita de exportação. Só que aí eu vi lá, e tem receita de mercado interno, o próprio despacho decisório está falando. Então, é uma bagunça essa questão do rateio aí. E o que é o principal, que é o pedido do contribuinte, vem das aquisições de insumos, regime não cumulativo. Tem essa questão de insumo. O pedido, a origem é essa. Esse é o problema, a origem do pedido é essa. Aí o contribuinte fica numa defesa no meio termo ali. Ele nem prova que adquiriu os insumos e também não contesta essa questão do rateio com base em legislação. Ele só fala, eu tenho crédito que eu quero aproveitar. Mais nesse sentido. Mas a turma aí, todo mundo tem muita experiência e vai saber ver alguma coisa que eu não vi. Pedro, se me permite, você entendeu que ela não atacou a decisão da RJ, por isso a dialeticidade. Não de forma suficiente, Então, o Pedro, na verdade, acho que é não conhecer, porque quando se aplica a dialeticidade, é quando o recurso voluntário não ataca... Dá para conhecer, Laércio, normal. Olha, a questão que eu verifiquei aqui... O Laércio, Elcio, qual a palavra que levantou a mão? É que a manifestação de conformidade dele é ultra genérica. Então, assim... se você for no relatório fiscal, o fiscal vai lá, vários itens lá que ele analisou,
energia elétrica, depreciação, insumos e tal. O contribuinte, ele fala genericamente que ele tem direito a crédito, mas só isso. E ataca só isso aí que o Pedro está falando mesmo, que tem que apurar o insumo. Então, acho que a LIDE foi formada na manifestação de conformidade de forma muito restrita. Mesmo que no recurso ele venha ampliando a sua defesa, mas a LIDE mesmo se formou só sobre essa questão aí. Então, nesse ponto, eu acho que eu vou concordar com ele. É bem visto, Elcio. Eu sempre esqueço de falar da manifestação de conformidade. Essa manifestação é sucinta e quando trata de algum assunto é totalmente genérico, sendo que o despacho decisório dá valor, dá período, fala tudo. Precisa de mercado interno. Eu acho que a turma já teve como tomar conhecimento do litígio, né, e formar a própria a convicção em relação aos fatos que estão no processo. Eu acho que, mediante isso, acho que dá para votar. Elcio? Pois eu analisei o relatório, que o único item que eu pensei lá em reverter a decisão da fiscalização era a energia elétrica, mas só que ele não ataca a energia elétrica. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo Andrade. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões o relator, porque me parece que houve uma negativa também por parte da DRJ em relação à questão do limite temporal ali. E eu não me sinto, eu acho que nesta parte, acho que a contribuinte até teria uma certa razão. Essa restrição temporal não se aplicaria. Então, mas diante de alguns outros elementos levantados pelo relator no seu voto, eu acompanhei pelas conclusões. Ok, obrigado. Macedo. Vou acompanhar o relator, presidente. Ok. Depois de toda essa discussão, Elcio olhou o processo, Mara olhou o processo, ninguém sentiu segurança, Pedro não sentiu segurança. Então tá difícil, viu, doutora? E a doutora tá caladinha. Eu já trouxe alguma coisa facinho para você, Leona? Mara? Eu fico calada, né, Elcio? Vamos lá, doutora, era só clicar lá. Videoconferência, sustentação oral, videoconferência com acompanhamento. Mara, por favor. Eu vou votar pelas conclusões, porque o relator explicou aí que ele achava que essa questão era prejudicial, que ele não precisaria enfrentar os outros argumentos que a contribuinte traz no recurso voluntário, né? Porque só ele votando esse aspecto aí já abrangeria toda a LIDE. Eu entendo de maneira diversa, eu entendo que existem pontos aqui no recurso voluntário que deveriam ter sido enfrentados, se bem que resultaria no mesmo resultado, a negativa de provimento. Mas, por exemplo, aqui, no recurso voluntário, apesar de, como o Elcio falou, ser um recurso bem genérico, ele fala da questão aqui da forma de apropriação, né? A forma que a RJ julgou isso, como ela entendeu que só teria, ele poderia só pedir ressarcimento nos meses em que ele auferiu receita. Eu acho que esses aspectos teriam que ter sido rebatidos, tá? Não ter problemas aí depois do cerceamento de direito de defesa aí da recorrente. Tá? Então, por isso eu vou votar pelas conclusões. Obrigado. Laércio. É realmente um caso bem complexo. Pelo voto do relator, eu vou acompanhar pelas conclusões. Por quê, Pedro? Porque, para mim, aparenta ser caso de não conhecimento do recurso,
quando se traz a dialeticidade, ainda mais quando ela foi sucinta na manifestação na manifestação, agora me fugiu, que se é manifestação e impugnação, quando ela traz algo muito genérico, não lembro se é impugnação ou se é manifestação nesse caso aqui, e manifestação. Então, daí, o caso não deveria ser devolvido para nós, e acho que está correto, não esse enfrentamento. Mas que até faz sentido, porque daí para mim, nesse caso, é não conhecimento, porque a matéria se ela não atacou o acordo, se a manifestação ela também não atacou, a matéria não pode ser apreciada, porque só apreciada porque ela atacou. De fato, tem muita matéria, a maioria aí precluiu. Um monte de coisa que ele está falando no recurso voluntário, que já estava precluso. De fato, tem. Agora, só que assim, me coloca como relator aqui. Imagina dar uma preclusão nesse caso. Se coloca no meu lugar. Então, sem analisar nada. Aí sim ia cercear a defesa, entendeu? Então eu optei no meio termo. Então, mas daí o fato é o seguinte, se ela não cumpriu com os requisitos, você não está cerceando a defesa dela. Ela que, na verdade, ela não desenvolveu a defesa dela lá na manifestação. E também não atacou aqui. Você não está cerceando. Então, por conta disso, e também há vários outros elementos mais, nesse caso, eu concordo com o modo de raciocínio do relator, mas eu vou acompanhar pelas conclusões por causa de uma técnica do não conhecimento ou não. Para mim, ainda estaria mais não conhecimento e também... De fato, na manifestação, ela defende. Então, não tem como não conhecer. É genérico, mas ela defende. Mas também genérico não dá, né, Pedro? Bom, votado, anotado. Márcio. Eu estou acompanhando o relator, entendo que essa questão aí ela é muito limiar, então estou acompanhando o relator. Eu também acompanho o relator. Houve 3 votos pelas conclusões. Alguém deseja fazer a declaração de voto? Eu não, presidente. Eu posso fazer, presidente. Ok. Então, o Leonardo vai fazer? Não, ele disse que não. Então, Mara, Eu posso fazer. Tá certo. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Leonardo Andrade, Mara e Laércio. É isso mesmo? Ok. Então, este é o 51 a 53, eu já tinha proclamado o resultado, então esse é o do item 50 da pauta. Agradeço, doutora Camila, pelo acompanhamento. Causando confusão. Como? Causando um pouquinho de confusão aqui. Só no acompanhamento já causou. Mas dá saudade dessas confusões na vida real, no dia a dia. Não. Mas aí daqui a pouco a gente está junto aqui de novo. Se Deus quiser. Obrigada, viu? Eu agradeço a sua presença. Bom trabalho. Agora ficou mais fácil, né, Camila? Agora você pode acompanhar todas. Mais ou menos. Os que eu queria acompanhar, eu não tenho procuração, não tem como acompanhar. Ah, tá. Aí fica difícil, mas tudo bem. Faz parte. Obrigado. Bom trabalho, gente. Obrigado. Para você também. Tchau, Marinha. Bom, esse foi o 50 e já voltamos do 50 ao 53.
Então, retornemos para o início da pauta da tarde. Item 30, que é provar negócios de varejo. São vários processos a provar. Começando pelo final 2009-21, relatoria do conselheiro Elcio. Com a palavra, conselheiro. Eles são parecidos, então, assim, eu vou relatar o primeiro e, na sequência, os outros eu vou falando o que é diferente. Relator Elcio, só um minuto para eu abrir, só, por favor. Ok. Aí você me fala quando tiver ok. Ok, estou abrindo aqui. Final 2009-75. 2009-21, não? Ah, o 21. Desculpa. Ok. Obrigado. Então, aqui trata-se de recurso voluntário, em decorrência da decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, referente despacho decisório, que não homologou a compensação de crédito de COFINS no valor original de 9.600, em razão do fato de que o pagamento de formais já havia sido utilizado na quitação de outros débitos. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da verdade material. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos cópia de parte da DIPJ. O acordo denegatório do pedido restou emendado da seguinte forma. Está aí, alegação sem provas e DECOM, pedido de cancelamento de cobra, não apreciação. Cientificada a decisão em primeira instância, em 27 de 5 de 2015, contribuinte interpôs recurso voluntário em 26 de 6 de 2015, e requeriu a reforma integral do acordo recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de computar na apuração da contribuição a dedução das despesas de obrigações por empréstimos e repasses, previstas no artigo 3º, inciso 5º da Lei 10.833. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópia do balancete analítico, do DACOM, do comprovante de arrecadação e do livro Razão Analítico Diário. A este processo juntou-se por apreciação, em 3 de 10 de 2005, o processo final 2009-00, versando sobre a mesma matéria e o mesmo período de apuração. É o relatório. Obrigado. Pode ir para o voto. O recurso é tempestivo. Então, conforme acima relatado, trata-se de declaração de compensação relativa a crédito da COFINS, decorrente, segundo recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da DCTF, cuidando de crédito apurado em razão do alegado pagamento indevido da contribuição sobre despesas de obrigações por empréstimos e repasses, nos termos do artigo 3º, inciso 5º da Lei 10.833. A DRJ, considerando que o recorrente não apresentara provas do direito creditório, julgou improcedente a manifestação de conformidade. Não se pode perder de vista que, de acordo com o artigo 14 do Decreto 70.235, que regula o PAF, a fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a impugnação, manifestação de conformidade, momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes. Contudo, a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do PAF excepciona da preclusão na apresentação de provas aquelas destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, que vem ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que somente com a decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais, escrita, documentos fiscais, etc., foi introduzida nos autos, dado que no despacho decisório o procedimento fiscal se restringira ao batimento de CTF versus DARF. O recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito decorrente de tributação indevida sobre despejo de obrigações por empréstimos e repasses no artigo 3º, inciso 5º da Lei 10.833, com a redação original da medida provisória 135. Então está aqui. Do valor apurado na forma do parágrafo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamento e o valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto optante pelo simples. Conforme se verifica do dispositivo supra, a lei instituidora da COFINS previu o desconto de despesas financeiras decorrentes de empréstimo, financiamento e o valor das contraprestações de arrendamento mercantil, como uma única exceção, qual seja, de optantes pelo simples. Redação essa que vigeu até setembro de 2004, quando o inciso foi alterado pela Lei 10.865, restringindo o referido desconto às operações de arrendamento mercantil.
Na peça recursal, o recorrente identifica em planilha o valor do desconto pretendido, no montante 118, 110, carregando aos autos cópia de parte de sua escrituração fiscal, constando o mesmo valor e a mesma rubrica no balancete analítico. Contudo, considerando que foram carreados aos autos, além do balancete analítico, cópias do DACOM, do comprovante de arrecadação, do livro-razão analítico, bem como o fato de existirem outros pleitos sendo analisados nesta ocasião, versando sobre a compensação de créditos apurados em outros períodos de apuração, um podendo influenciar em outro, voto por converter o julgamento em diligência, repartição de origem, para que se confirme ou não a existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos, e sem prejuízo da prestação de novos esclarecimentos por parte do recorrente e do fornecimento de novos documentos comprobatórios que se mostraram necessários à apuração da liquidez e certeza do alegado indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, abarcando seus resultados, cientificado ao contribuinte, tem 30 dias para se manifestar. É o voto. Posso fazer uma pergunta? Pois não? É um para todos, né, Elcio? Você está lendo esse, assim? está lendo para todos. Não, não. Eu vou um por um. Porque tem umas diferenças. Sim. Tem umas diferenças. Ah, tá. Perdão. Perdão. Você vai um pouco. Microfone, presidente. Vamos nos limitar a o item 30 da pauta, final 2009-21, em que o relator voltou para converter o julgamento em diligência nos termos propostos, né? Conselheiro Leonardo Andrade. Com o relator. Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. Com o relator. Mara. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanhando, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência para que a unidade preparadora confirme ou não a existência do crédito pleiteado a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da prestação de novos esclarecimentos por parte do recorrente e ou do fornecimento de novos documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do alegado indébito. Ao final da diligência, se elabore relatório conclusivo e dê ciência ao recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias. Então, este é o item 30 da pauta. Por favor, relator, aos próximos. Olha, o próximo, a única diferença é que além da despesa, além do desconto com despesa financeira, ele pede também despesa com aluguel de máquinas, e a lei prevê, né? A dedução e também trouxe aquela mesma documentação, e agora, nesse caso aí, os valores que constam do balancete são superiores, provavelmente porque abarcam outros valores que foram aceitos, né? Eu concluí dessa forma. Eu também estou baixando em diligência com a mesma decisão final. Mesmo teor. Conclusão. Tá, o mesmo teor, né? Isso. Ok. Então, para o item 31, seria a mesma decisão proclamada para o item 30. Leonardo Andrade. Com o relator. Macedo. Relator. Pedro. Com o relator. Mara. Mara, acho que travou. Com o relator. Laércio. Travei? Não. Voltou. Deu para ouvir agora, Mara. Laércio, votou? Com o relator. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, a mesma redação do item 30, convertendo-se em diligência para a unidade preparadora confirmar ou não o crédito a par dos documentos. Item 31. 32, não? 2 agora. Final 2009-10. 32 é igualzinho ao 30.
repete, alguém, acho que mantém o voto, né? No 30, todos foram unânimes, acompanhando o relator, né? Então, no 32, também, por unanimidade, converteu-se o julgamento em diligência, para confirmação do crédito pela unidade de origem. 33... O 33 é só despesa com aluguel de máquina, que ele tem direito também, então também é a diligência. A situação fática é a mesma. Certo, então, todos concordando, eu estarei reproduzindo a mesma decisão, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência. Item 33, final 2009-11. 34, que é o 2009-58. 58, ok. O 34 é o seguinte, ele só que está pretendendo dedução com despesas com locação de software. Não tem previsão legal. Ele está considerando que o software se incluiria no conceito de máquina. Então, eu estou negando o provimento. Esse eu tenho uma pergunta. Pois não? O Elcio, tem alguns casos da turma que a gente já permitiu o aproveitamento de crédito sobre dispêndios com software que são ligados à atividade do contribuinte, como se fossem dispêndios relevantes e essenciais lá no conceito do STJ. E não propriamente como em outro inciso aí do artigo, entendeu? Será que nesse caso esse software não é essencial para a atividade dele? Pedro, foi até bom você levantar isso aí, que eu vou até colocar no meu voto, que não está, eu olhei aqui, o objeto social da empresa. Eu vou olhar lá no processo para ver qual é o objeto social dela. Só um minutinho. Ele provavelmente não alega também, será? Não, é bem genérico. Ah, tá. Mas eu vou olhar aqui. Deve ser mercado, né? Não, porque provar negócio de varejo... Parece que é gerenciamento de alguma coisa. Deve ser algum comércio, né? Provar. Depende do software também. Se for um software de administração, um dispêndio administrativo comum... Pois é, esse detalhamento a gente não tem. Não tem, né? Tá. Aqui deve ter a atividade dela. Só um minuto. Mas realmente eu passei batida de não ter colocado isso. Não, que isso, só... É que às vezes o processo não vem claro, né? A defesa não vem trazendo... Aí você não sente necessidade, né, de pôr muito detalhe. Sim. Eu acho que nem precisa pôr. Para mim já é suficiente, já esclarecido. Objeto social. Atuar e desempenhar as funções de correspondente no país, como promotora de venda, prestação de serviço de administração e processamento de meios de pagamento, prestação de serviço de crediário, recebimento e recuperação de títulos. Então, aí, nesse caso, o software já fica diferente, né? Já é mais importante, né? Aí, se a turma concordar, eu posso pôr em diligência também, considerando o conceito de insumo, e não conceito de máquina como contribuinte defende. Depende que é aluguel de software aí também, né? Estranho. Quem que aluga software, né? Como é que aluga software? Antigamente se alugava, né? Porque era muito caro, né? Nossa, aluga demais. Software é caro pra caramba. Agora é o streaming. Eu mesmo alugo da Microsoft aqui. Exato. Não, mas não é alugar isso. É licenciamento, né? Nossa, esses sistemas da área de comércio exterior, software, são todos alugados. Mas é licenciamento, né? É licenciamento. Não é aluguel. Não, é aluguel mesmo. Aluguel. Aluguel.
Aluguel. Hoje, o Microsoft, como diz o Macedo, eles têm uma semelhança com o aluguel, porque você paga por mês, né? Isso. Até aquele Não, também mas é licenciamento, de AutoCAD, isso. AutoCAD não. Aquele de desenho que o pessoal usa muito, agora também não é AutoCAD, não, é um outro de desenho que o pessoal usa. Photoshop, é por mês o Adobe também. Photoshop. É por mês agora também. Eu sinceramente não entendo que seja aluguel. Eu fiz muito pagamento a empresas no sistema privado, e o que a gente constatava como sendo aluguel era data center, né? Ambiente de banco de dados. Agora, software propriamente dito é licenciamento. Tanto que tem essa questão, né, esse litígio, se é o Estado ou o município, em relação se é serviço, ou se é ICMS, se é ISS ou ICMS, né, nessa questão. Mas aluguel, não. E agora, pessoal, eu alugo junto o data center com software nas nuvens, né? Então, esse Amazon AWS aí, você já aluga os dois. Você aluga o software dentro lá do equipamento do cara que está nas nuvens. Eu estou olhando aqui. Pois é, Macedo, mas essa questão das nuvens, você colocou bem. Aí eu não sei, aqui, se a gente tiver propriamente num software desenvolvido, né, independente de ser prateleira ou que há um aperfeiçoamento, né, uma personalização, é um software. E aí não seria aluguel. Mas quando você traz essa questão para as nuvens, aí realmente pode ser que estejam tratando como aluguel. Não, mas Márcio, é um fato bem lembrado pela Mara, em relação ao comércio exterior, ainda é muito comum esse aluguel, por exemplo, classificação fiscal para verificar qual o tratamento que vai dar. Se joga a NCM, ele faz uma cruza de informações, mas daí você paga um aluguel. Você não tem a licença do software. Tanto é que você tem anos isso, você acessa do outro lado, de repente você não pagou, pum, corta. Tem um dado novo aqui. Tem um dado novo. Eu estou olhando o recurso voluntário dele. Ele pede, na verdade, a recurso voluntário dele, genericamente ele fala, eu tenho o direito de deduzir despesas administrativas. Aí ele põe uma tabela lá. E nessa tabela ele indica com um quadrado, qual é essa despesa administrativa. E a despesa administrativa está identificada como locação, manutenção de software corporativo. Só isso a defesa dele. Aí fica difícil, eu acho, né? Esse software para que é, né? Se ele está ligado à atividade fina dele, né? Podemos ter essa liberalidade também. Se for um SAP... Elcio, você estava considerando o software a ser dado não como insumo ou como item, despesa elencada nos incisos do artigo, no inciso 11. Eu vou ler a defesa dele aqui, que foi com base nela que eu fui aqui, ó, a despesa, o recurso voluntário. Nesse contexto, posteriormente ao recolhimento do DARF, o recorrente verificou que deixou de computar na apuração da contribuição a dedução das despesas administrativas, previstas no artigo 3º, inciso 6º da Lei 10.833. O artigo 6º é justamente máquinas e equipamentos. E outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Então, provavelmente, ele deve estar achando que o software é incorporado ao ativo imobilizado. Mas é aluguel? Como é que fica nessa? Não, aí a gente reenquadra, se precisar. Né? Aí você vai lá na tabela dele, é locação de software. Mas tá bagunçado. Dialeticidade também. Aqui acho que faltou um pouquinho mais de esclarecimento. O software é aluguel, né? Não é aluguel. E ele está querendo como bem incorporado ao ativo imobilizado. Porque olha, veja só, o software, ele entraria no inciso 11 desse artigo 3º, que seria bens incorporados ao ativo intangível.
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço. Mas foi incluído em 2014. Mas só foi incluído em 2014. Exato. Ok, ele está pedindo como locação de bens do ativo imobilizado. Inclusive, no texto dele... Máquina, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Pois é, e no sexto, eu entendo que não enquadra, não. E no 11, menos ainda. Mas o que eu estava levantando é no conceito de insumo, né? Mas eu acho que a defesa dele é muito falha. Só um esclarecimento aqui, eu estou olhando aqui. O software a serviço, que é o SaaS, né, que eles chamam, é justamente o uso temporário do aluguel, que se diferencia por vários aspectos. O sistema fica hospedado em uma plataforma na nuvem. Então, foi como disse com o exemplo do Macedo. Né, quando você tem um software hospedado em nuvem, são esses software as serviços, as service, né, software as service, que é o SaaS. Né? Então, entendo que nessa linha aqui a gente tem o aluguel, mas eu entendo que a gente está falando aí... Aqui o período de apuração 2005, não tinha nuvem, não? Entendi. Ainda tem esse fato. Elcio, sempre teve nuvem, Elcio. Que conversa é essa? É só Nimbus. Eu entendo, eu não entraria no inciso 4, que é aluguéis, não entraria no sexto e não entraria no 11. E no conceito de insumo? Também não. Então vamos lá, vamos votar, né? E vamos ver como é que caminha. Bom, a tua proposta seria para manter e negar provimento ou seria a resolução? Vou manter e negar provimento. O que eu estou olhando aqui, ele não esclareceu. Tá, ok. Leonardo Andrade? Saiu. Saí? Não, tá não. Desculpa, não, só na minha tela aqui. Tá aí. Existem decisões até da Câmara Superior, presidente, concedendo o crédito, né, em relação às despesas incorridas com software. Mas o recurso é singelo. Você viu o recurso aí, né, Leonardo? Ele não adentra, acho que com as particularidades que deveria ter alegado para a defesa da matéria, né? Principalmente já que na época disso era uma matéria bastante controvertida, né? Então, acho que faltou um pouco mais de detalhes, até o conselheiro teve que agora verificar a atividade dela para poder se fazer essa vinculação do software com a sua atividade. Eu vou acompanhar, presidente. Tá certo. Macedo? Eu acompanho, presidente. O Leonardo aí, ele usou uma palavra bonita, singelo. Já me convenceu que não dá para segurar, não tem muita coisa para segurar, né? Falta tutano mesmo nesse caldo aí. Pedro? Presidente, com relação a exigir do contribuinte, assim, que ele tenha feito uma defesa, demonstre a essencialidade, a relevância do software. Com relação a esse ponto, eu concordo que teria que existir algo a mais, nesse caso em concreto. Mas, em geral, eu não sigo essa linha, porque eu acredito que antes da decisão do STJ, que definiu o conceito intermediário do insumo, a gente não pode cobrar do contribuinte fazer esse relacionamento aí. Mas, no caso aí, o Elcio, quando estava relatando, esclareceu para mim os pontos que eu fiquei em dúvida, e de fato, não por causa que ele não fez essa relação de essencialidade e relevância,
mas porque o recurso é genérico demais, né? Ele teria que ter trazido algo a mais aí nesse sentido, pelo menos que ele falasse da importância desse software para ele, né? Pelo menos isso, não falou, então acompanho integralmente. Eu vou até incluir no meu voto essa questão aí que a gente está discutindo. Ok. Mara? Acompanho, relator. Laércio? Acompanho. Márcio? Estou acompanhando, presidente. Não ficou claro, né, essa vinculação, né, do software com o objeto principal da empresa. Estou acompanhando. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 34, aprovar final 2009-58. O próximo da aprovar é o 2009-01. Esse é igual ao anterior, é software também. Igual a esse 34, que acabamos de votar. Isso. Só um esclarecimento, presidente, com o relator. O recurso está nos mesmos termos, conselheiro Elcio? Mesmíssimos. Inclusive, ele faz a maior confusão. Você tem que sair com a Renata. As tabelas que ele faz são boas, mas o recurso é fraco. Aí na tabela é que você consegue identificar o que ele está querendo. Perfeito. Então, acompanhando a mesma votação, mesma decisão do item 34, no 35 também nega-se, por unanimidade, nega-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o 2009-01 da Provar, item 35. O próximo da Provar, 36. O 36 e o 37 é igual ao 31, igualzinho. Em que nós convertemos em diligência. Diligência, é isso. Ok. Então, se é exatamente igual, por coerência, reproduz a mesma decisão que, por unanimidade, resolveu-se a conversão do julgamento em diligência para apuração do crédito. Então, esse é igual o 36 e o 37, certo? Exato. Ok. Então, nós finalizamos agora os votos do Elcio. Eu creio que seria conveniente uma pausa, né? Já estamos a mais de uma hora e meia, praticamente. Então, por favor, Ana Tereza, vamos interromper a gravação e dar uma